Ok, tá gravando. Então, realmente é um prazer muito grande para a gente receber o Rafael Chaves. O Rafael fez doutorado na UFRJ, depois passou um tempo na Espanha, em Colônia, né, em Freiburg, também na Alemanha, até voltar para ser professor no IIP, Natal. Ele já publicou mais de 70 artigos, pesquisador 1 do CNPq, recebeu essa prestigiosa bolsa do Serra Pilheira, do Instituto Serra Pilheira. O financiamento aí que foi renovado, recentemente eu vi mais do que prestigioso financiamento de 1 milhão, fantástico. Então, realmente, para a gente é um prazer muito grande. Muito obrigado, Rafael, por aceitar participar aqui do nosso colóquio. Por favor, fique à vontade para compartilhar sua tela e dar início. Obrigado, Rodrigo. Bom, o prazer é meu. Além de ter vários amigos, colegas aí na UF, tenho acompanhado aí com bastante frequência os seminários de vocês, bastante interessante, uma ótima oportunidade, né? Mas, enfim, passando essa pandemia, espero poder visitá-los aí mais uma vez. Bom, acredito que vocês estejam vendo a minha tela. Eu estou com uma outra tela aberta aqui. Dentro do possível, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, que não posso esperar até o final, na medida do possível, eu vou olhando aqui e vou tentando responder. Então, fiquem à vontade, ok? Bom, então aqui nessa palestra eu vou tentar dar um panorama um pouco mais geral de uma linha de pesquisa que a gente atua aqui no nosso grupo, no Instituto Internacional de Física, em Natal, já há um bom tempo. Vou falar de alguns resultados específicos, mas, assim, vou tentar não entrar em muitas tecnicalidades. Se alguém tiver interesse específico sobre os detalhes técnicos, claro, eu estou aqui para responder essas perguntas também, mas o objetivo é realmente tentar dar um panorama bastante geral para vocês dessa área de pesquisa, que vai estar aí na interface entre causalidade, a teoria matemática da causalidade, e não classicalidade. Então, eu gosto de começar esse tipo de talk com algumas citações aí, né, todos precursores aí da mecânica quântica, que deram contribuições importantes, né, para a teoria quântica, vários deles, aí, a maioria, prêmios Nobel, mas todos, nessas citações aí que vocês podem ler, de alguma forma perplexos, né, com algumas das consequências da teoria quântica. Em particular, eu gosto muito da do Schrödinger, né, que eu, pelo menos como aluno lá de graduação, sempre associei muito ao nascimento da teoria quântica, e ele basicamente dizia que ele não gostava da teoria e que se arrependia, de certa forma, de ter tido alguma coisa a ver com o desenvolvimento dela. Então, o que é, né, que essa teoria tem, que apesar de ser tão bem sucedida, explicando não só os fenômenos atômicos, subatômicos, mas até mesmo fenômenos macroscópicos, como supercondutividade, fenômenos astrofísicos, enfim, uma teoria muito bem sucedida, mas que as pessoas ainda têm essa espécie de repulsa, de alguma forma, tem algo que parece fora do lugar. Então, o que a gente vai tentar explorar aqui hoje é uma maneira de atacar essa questão. E o que eu quero dizer com isso, né? Então, a pergunta aqui é, o que é que todos esses precursores aí não gostam na teoria quântica? Claro, é a incompatibilidade com a física clássica, é a incompatibilidade, né, com a nossa intuição aí, de física, né, de ciência que a gente ganha do nosso dia a dia. E a gente tem diferentes manifestações disso, seja dualidade onda-partícula, tunelamento, princípio da incerteza, emaranhamento, não localidade. Então, a gente pode listar várias coisas que nos deixam, de certa forma, não confortáveis, né? Mas todas essas são manifestações de algo que eu vou argumentar um pouco mais fundamental. Então, eu lembro, né, sempre de uma palestra que eu assisti na Alemanha, em Bad Honnef, eu não lembro quem era o palestrante, mas ele basicamente disse algo assim: se você troca as suas partículas quânticas por bolinhas de ping-pong e o fenômeno não muda, quer dizer que ele não é quântico. O que ele estava querendo dizer, né? Que apesar, né, daquele fenômeno parecer algo não clássico, algo que vai contra a nossa intuição, se você consegue explicar
aquele resultado observado com algo usando partículas clássicas, então aquele fenômeno não é tão contraintuitivo assim. Então, desde então, já há um bom tempo, né, que eu tenho buscado fazer, e eu acho que eu finalmente encontrei a forma certa de fazer isso, é desenvolver uma espécie de arcabouço matemático geral para que nos permita fazer isso, que nos permita trocar as partículas quânticas por bolinhas de ping-pong, e assim ter uma resposta conclusiva se o fenômeno que a gente está observando, de fato, é clássico ou não, se ele tem uma explicação clássica ou não. Então, o que eu vou argumentar aqui que faz esse papel é a chamada teoria da causalidade, que vai nos fornecer aí uma definição matemática e geral do que a gente entende por não classicalidade. É importante dizer, né, que essa teoria da causalidade tem um desenvolvimento aí ao longo de toda a história da ciência, tipicamente dentro da filosofia, mas no final da década de 90, né, ela começou a ser estudada por cientistas da computação, por pessoas interessadas em inteligência artificial e tal, e foi aí que essa teoria, de fato, ganhou bastante momento, e, em particular, o pai aí dessa teoria é o Judah Pearl, que tem esse livro famoso chamado Causality. Bom, então, feita essa introdução bastante geral aí para a nossa motivação para essa palestra de hoje, eu dividi o talk em 3 partes. Nessa primeira parte aqui, eu basicamente vou tentar dar um crash course aí de 20 minutos, com os básicos da teoria da causalidade, os problemas principais, as técnicas e tal. Depois disso, a gente vai aplicar esse arcabouço matemático em alguns experimentos quânticos, né? Vou começar aqui com um experimento da fenda dupla. A gente vai ter algumas surpresas aqui pelo caminho. E numa segunda parte, na última parte, aí a gente vai explorar um pouco mais profundamente as conexões entre causalidade e fenômenos quânticos. Bom, então, redes bayesianas, elas fornecem a linguagem aí, matemática para a gente explorar os fenômenos ou as relações de causa e efeito. Então, vamos começar aqui historicamente, na década de 50, Hans Reichenbach, que era filósofo e físico, ele escreveu um livro, né, onde ele explorava aí, esses aspectos de causalidade em fenômenos físicos, em particular na relatividade. Em alguma parte lá desses livros, ele veio com esse princípio, que hoje em dia a gente conhece como princípio de Reichenbach, que basicamente diz o seguinte: não existe correlação sem algum tipo de causalidade envolvida. Então, uma outra forma da gente pôr isso, ele dizia o seguinte, né, que se uma coincidência improvável aconteceu, tem que existir um efeito causal direto ou uma causa comum entre esses aparentes eventos coincidentes. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu estivesse aí na UF, estou passando a semana aí, fui dar um seminário todo dia de manhã, sento lá no corredor para tomar um café e fico observando 2 salas que estão lá na minha frente. E vejo que nessas 2 salas tem 2 lâmpadas, e que ou essas 2 lâmpadas estão acesas, ou as 2 estão apagadas. Acesas, apagadas, acesas, apagadas. Ou seja, uma correlação perfeita entre esses 2 entes físicos, entre essas 2 lâmpadas. Parece bastante improvável que pessoas aleatórias, né, sejam estudantes, técnicos, professores, cada um com as suas razões, entrem ao mesmo tempo, ou saiam dessas salas ao mesmo tempo, sempre apagando as luzes, né, de tal forma que elas estão ou acesas ou apagadas ao mesmo tempo. Tem que existir algum tipo de causalidade envolvida aqui. E pode ser de diferentes tipos. Pode ser, por exemplo, uma causalidade direta, por causa de uma fiação errada. Sempre que a gente liga ou apaga uma lâmpada, isso causa a outra lâmpada para ser acesa ou apagada, ou vice-versa. Ou pode ser que a fiação esteja toda correta, e o que está acontecendo de fato aqui é que existe um terceiro evento, uma terceira variável, potencialmente, que a gente não observa, não tem acesso empírico a ela, que é a fonte de correlações entre esses 2 eventos. Por exemplo, pode ser uma espécie de curto-circuito que fica ligando e desligando essas lâmpadas, ou pode ser algo mais mundano. Por exemplo, o fato de que essas salas são usadas como salas de aula, e as aulas na UF sempre começam e terminam no mesmo horário. Então, é uma fonte de correlações o fato, né, de que elas têm essa causa comum. Então, esse cenário, né, é meio anedótico, claro, mas ele representa muito bem o que é a ciência, né, essa arte aí da inferência causal. A gente tem dados observados, dados empíricos, lâmpadas que estão acesas ou apagadas,
e a partir disso que a gente observa, a gente quer inferir quais são os possíveis mecanismos causais que causam aqueles fenômenos que a gente observa. E a gente faz isso mesmo na presença, né, de possíveis efeitos que estão presentes, mas que são latentes. Eles funcionam como se fossem variáveis escondidas. A gente vai explorar um pouquinho mais isso aqui. E a gente pode colocar isso dentro de um contexto maior, de inteligência artificial, por exemplo. Pode ser um robozinho aqui, né, que tem sensores. Com esses sensores, ele observa o mundo que o cerca, e a partir dessas observações, ele aprende algo sobre esse mundo. Ele aprende, por exemplo, relações de causalidade entre esses eventos, ok? Então, esse é o cenário típico aí que a gente tem em inferência causal. E a ferramenta matemática mais utilizada são essas estruturas causais. Então, a gente tem N variáveis, que são as variáveis aí que representam o nosso sistema de interesse. A gente codifica as relações de causalidade entre essas variáveis numa estrutura causal, que é representada por um Directed Acyclic Graph, a gente chama isso de um DAG. Então, basicamente, eu tenho um grafo, né, onde cada vértice aqui desse grafo representa uma variável de interesse, e essas variáveis estão conectadas entre si por setas, né, que codificam aí as relações de causalidade. Sem perda de generalidade, no caso clássico, pelo menos, qualquer variável desses modelos causais, elas podem ser assumidas como funções determinísticas dos seus pais. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a variável A, ela é uma função dos seus pais, né, que seriam as variáveis lambda1 e lambda2, e potencialmente de uma variável local, que a gente chama aqui de U, que é uma variável que só afeta A, e na qual a gente pode absorver qualquer aleatoriedade, né? Então, a gente tipicamente vai estar descrevendo uma distribuição de probabilidade, ou seja, um P de A. Só que esse P de A, mesmo quando a gente condiciona nos pais dessa variável, lambda1 e lambda2, pode ser que ainda assim a gente tenha alguma aleatoriedade ali. Então, toda essa aleatoriedade que resta, a gente coloca dentro de uma variável, que é uma variável que a gente chama de variável ruído. É um aspecto mais técnico aqui, mas que tem um papel importante, que pelo menos para modelos clássicos mostra, né, que qualquer processo, mesmo que aparentemente probabilístico, fundamentalmente a gente assume ele como sendo determinístico, ok? Então, as relações de causalidade de um certo modelo causal, elas estão codificadas nas independências condicionais implicadas por um certo grafo. Então, o que isso implica? Por exemplo, nesse grafo aqui, lambda1 e lambda2 não tem uma seta que vai de um para o outro, e nem existe uma terceira variável que funcione como uma causa comum, tanto para lambda1 quanto para lambda2. Então, isso implica que essas duas variáveis aqui, não somente elas são causalmente desconectadas, elas também são estatisticamente independentes, ou seja, a função de probabilidade delas fatoriza. Então, existem algoritmos, né, que dado um certo DAG, dado um certo modelo causal, ele pode listar todas essas relações de independência condicional. Para esse grafo aqui tem muitas. Uma outra, por exemplo, é o fato de que A e B, tipicamente, vão ter correlações entre eles, porque eles têm um pai em comum, que é essa variável lambda1. Mas condicionados sobre lambda1, A e B se tornam independentes. Então, o que essa expressão aqui está me dizendo é que a fonte de correlações entre as variáveis A e B é essa variável lambda1. Então, a grande sacada aqui é essa, que essas relações de independência condicional implicadas por um certo grafo, elas contêm informação sobre as relações de causalidade dentro daquele modelo causal, ok? Então, a grande pergunta, né, é essa. Eu tenho dados empíricos, e dados empíricos aqui, para mim, vão significar uma distribuição de probabilidade. Ou seja, alguém fez um experimento muitas e muitas vezes, de tal forma que a gente pode estimar uma distribuição de probabilidade. Então, é isso que eu vou estar assumindo aqui como dados empíricos. Vamos supor, eu tenho uma distribuição entre 6 variáveis, lambda 1, 2, 3, A, B e C. Então, isso me é dado. E a hipótese que me é dada junto com essa distribuição de probabilidade é a seguinte: a estrutura causal que gera esses dados que você está vendo é uma estrutura causal desse tipo aqui. Então, o que eu quero fazer é testar se essa hipótese ela é válida ou não. E como é que eu faço isso? Então, eu simplesmente listo aqui todas as relações de independência condicional
implicadas por esse modelo causal. Aqui eu tenho só 2 delas, tem várias aqui, e testo cada uma delas na distribuição de probabilidade que me é dada. Então, testo aqui a primeira, opa, passou. Aí vem para a segunda, opa, falhou. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que se uma dessas relações aqui de igualdade, que são essas relações de independência condicional, falham, ou seja, elas não são satisfeitas pela distribuição de probabilidade que eu estou testando, isso significa que essa distribuição de probabilidade, ela é incompatível com esse modelo causal, ou seja, a minha hipótese, né, ela é falha. Então, é uma maneira de eu falsificar hipóteses causais. E se a minha distribuição de probabilidade passa todas essas relações aqui, eu não tenho uma prova cabal de que a estrutura causal realmente é aquela, mas eu tenho vamos dizer assim, um indício, né, de que, de fato, ou ao menos eu posso dizer que aquela estrutura causal, a minha hipótese, né, que seria essa estrutura causal, ela é compatível com os dados que eu estou observando. Então, o que a gente aprende aqui, em nutshell, né, é que se eu tiver acesso a toda a minha distribuição de probabilidade, simplesmente testando essas relações de independência condicional implicadas por um certo modelo causal, eu resolvo o meu problema. Eu consigo dizer se os meus dados empíricos são compatíveis ou não com uma certa hipótese causal. Claro que, na prática, é muito mais difícil que isso, e tem uma razão fundamental e uma razão prática. A razão prática é que eu nunca tenho acesso a uma distribuição de probabilidade. Eu tenho acesso a dados, né, ruidosos e tal, e que, tipicamente, eu vou ter que fazer alguma massagem neles para poder construir uma distribuição de probabilidade. Isso pode ser um problema por várias razões. Mas aqui a gente está interessado num aspecto mais fundamental, que é o fato de que a gente não tem acesso empírico a todas as variáveis que a gente está interessado. Aqui é um exemplo típico, né? Então, eu tenho 5 variáveis, essas variáveis x, a, y e b seriam variáveis que eu tenho acesso empírico, eu posso medir elas, mas esse meu outro modelo causal depende de uma outra variável que eu estou chamando de lambda, que é uma variável que eu não tenho acesso empírico a ela. Então, essa estrutura causal aqui, ela é muito famosa, né, nos fundamentos da mecânica quântica, porque é a estrutura causal subjacente ao cenário de Bell. Então, o que isso quer dizer? Eu tenho uma fonte, né, por exemplo, um laser que gera fótons emaranhados, esses fótons são enviados para 2 laboratórios distantes, onde eu tenho 2 observadores, Alice e Bob, eles jogam as moedas dele, X para Alice e Y para Bob, dependendo do resultado dessas moedas. Eles medem algum tipo de observável lá no sistema físico deles, obtendo os resultados de medição A e B. Então, o que a gente tem acesso empírico nesse experimento? Eu tenho lá o meu laser, a minha fonte de estados emaranhados, só que eu não tenho acesso a essa fonte diretamente. Tudo que eu posso acessar sobre essa fonte é via medições nessa fonte, ou seja, via esses resultados aqui, A e B. Então, o que eu tenho acesso empírico é essa distribuição de probabilidade, A de B, os resultados de Alice e Bob, dado que eles mediram 2 observáveis aqui, X e Y. E qual que é o problema disso? É que todas, ou a grande parte aqui das relações de independência condicional, que, de novo, elas codificam as relações de causalidade implicadas por esse modelo aqui. Elas dependem explicitamente da variável lambda. Então, olha só, essa primeira hipótese aqui, né, é o que a gente chama de hipótese do livre-arbítrio. Alice e Bob podem fazer escolhas que são independentes entre si, de quais observáveis medir, e, além disso, né, essas escolhas são independentes da forma como o estado está sendo preparado. Hipótese do livre-arbítrio. A outra hipótese é a hipótese da localidade, que está codificada aqui, e basicamente está dizendo o quê? Né? Como Alice e Bob estão muito distantes entre si, eles estão space-like separated, então o que a Alice faz no laboratório dela, ou o que o Bob faz no laboratório dele, não deve afetar o que o outro vê no seu próprio laboratório, porque senão a gente estaria violando, né, a relatividade especial de Einstein. Então, a mensagem aqui é que todas essas relações dependem explicitamente da variável lambda, só que a variável lambda eu não tenho acesso a ela. Eu não sei qual é a distribuição de probabilidade de P de lambda. Então, tecnicamente, o que eu tenho aqui? Eu tenho um problema que, em geometria algébrica, a gente chama de uma eliminação de quantificadores. Eu tenho um sistema
de equações, tipicamente não lineares, e eu quero resolver esse sistema de equações, só que eliminando da minha descrição algumas variáveis às quais eu não tenho acesso. Então, eu estou fazendo uma projeção geometricamente de uma espécie de hiperplano num subespaço aí do espaço real. Então, quando eu faço essa projeção, o que eu obtenho são as famosas desigualdades de Bell. Então, as desigualdades de Bell, elas nada mais são do que os vínculos, né, que são que vêm dessa projeção, dessas relações de independência condicional para o subespaço, que é o subespaço das variáveis que eu tenho acesso empírico, ok? Então, é isso que significa uma desigualdade de Bell. E aqui, ó, a gente tem a figurinha típica aí de um paper de não localidade. Essa região cinza aqui seria a região das correlações observadas A, B, dado XY, que são compatíveis com esse modelo causal clássico. Essa região roxa aqui, né, que inclui a região clássica cinza, seria as correlações quânticas, né? Então, a gente vê que a gente tem pontos aqui que estão fora dessa região clássica, significando, então, que são pontos, né, que são não clássicos, e a gente tem ainda esse conjunto verde aqui, que seria um conjunto de correlações supraquânticas. A gente não vai entrar nesses detalhes aqui. Mas essa figura, ela ilustra muito bem o que eu vou estar chamando aqui de um critério para não classicalidade. Então, eu vou estar impondo uma certa estrutura causal para o meu experimento. Eu, como experimentador, vou lá para o meu laboratório, implemento uma certa estrutura causal, por exemplo, uma estrutura causal desse tipo aqui, vejo quais são as correlações que eu observo lá no meu laboratório, esse P de AB dado XY, e se eu violo uma desigualdade de Bell, isso significa o quê? Significa que eu estou testemunhando a não classicalidade daquele meu experimento. O que significa não classicalidade? Que aquela estrutura causal que eu estou impondo ao meu experimento, uma descrição clássica dessa estrutura causal, ela não consegue explicar o que eu observo no meu experimento. Então, é isso que a gente vai estar chamando de não classicalidade. Impor uma estrutura causal ao meu experimento e verificar que uma descrição clássica daquela estrutura causal é incompatível com os meus dados experimentais. Ou seja, eu não tenho um modelo causal clássico capaz de explicar os meus dados empíricos, ok? Essa é a definição de não classicalidade que a gente vai estar usando aqui. E que, como vocês veem, ela é bastante geral. Então, vamos aplicar ela aqui agora para um experimento muito famoso em mecânica quântica e também em física clássica, que é o experimento de fenda dupla. Então, a gente tem 2 papers nessa linha. O primeiro é um paper teórico com a Gabriel e com o Jacques, e depois a gente fez um teste experimental lá com o grupo do Fábio. E quem tiver interesse nisso que eu vou falar, tem um artigo bastante interessante de divulgação na Quanta Magazine. É só procurar esse título aí que vocês vão encontrar. Então, quem tiver interesse em algo em mais alto nível, né, pode ler esse artigo aqui. Bom, então, o que é o experimento da fenda dupla, né? O Feynman, e aqui eu fico muito feliz porque eu vou discordar do Feynman, né, do grande Feynman, mas ele, nessa frase aqui, em um dos livros dele lá, ele dizia basicamente que o experimento da fenda dupla, ele contém todo o mistério da mecânica quântica. Basicamente, se você se confunde, se algo parece contra-intuitivo para você na mecânica quântica, de alguma forma você sempre pode mapear essa coisa para o experimento da fenda dupla. O que é esse experimento, né? Ele tem diferentes versões, aqui a versão que eu vou estar usando para discussão. Eu tenho uma máquina de elétrons, né, que gera elétrons individuais. Esses elétrons, eles são emitidos, eles passam aqui por essa fenda dupla e se chocam aqui contra um aparato de observação. E aí, se a gente repete esse experimento muitas e muitas vezes, aqui está a evolução temporal, né, do que a gente vai ver. Então, cada elétron, ele vai deixar uma marquinha característica ali na tela de observação. É algo parecido aí com o caráter corpuscular desse elétron, mas se eu continuo repetindo aqui, eu vejo que esse aparente ruído, ele dá origem a um padrão de interferência muito claro, né? Algumas regiões onde os elétrons caem mais e algumas regiões onde eles nunca caem.
Então, esse padrão de interferência, né, ele, de alguma forma, nos lembra de um fenômeno ondulatório. E aí entra essa grande discussão, né, da dualidade onda-partícula, que é de se, às vezes, o elétron ele funciona como onda, é como se ele tivesse passando pelas duas fendas ao mesmo tempo, interferindo consigo próprio, e aqui eu estou usando aspas. Mas se eu tento pegar o elétron no flagra, né? Opa, então se o elétron tem em dois lugares ao mesmo tempo, isso é muito interessante, quero pegar ele no flagra. Mas aí eu venho, coloco o meu olhão ali, observo agora se ele de fato está passando pelas duas fendas ao mesmo tempo, e vejo que não, ou ele passa por uma, ou ele passa por outra. Mas o ato de observar, né, por qual caminho o elétron passou, destrói esse padrão de interferência. Então, é um pouco, né, o Tom e o Jerry lá, aquela confusão deles. O elétron, ele parece ser uma onda, mas quando eu tento pegar ele no flagra e ver ele em dois lugares ao mesmo tempo, ele decide ficar em só um lugar e esse padrão de interferência desaparece. Então, é a famosa dualidade onda-partícula. E o que o Wheeler pensou, né? Bom, então, assim, é como se a natureza estivesse tentando enganar a gente. Mas e se, e aí vem a sacada do experimento de escolha atrasada, e se eu escolhesse descobrir por qual dos dois caminhos o elétron passou ou não, depois que ele já tivesse passado pelas duas fendas? Ou seja, o elétron, ele fala, bom, eu quero ser onda agora, aqui eu estou numa visão bastante antropomórfica do elétron, né, mas que ajuda aqui na discussão. Opa, quero ser onda, vou passar pelas duas fendas ao mesmo tempo. O cara lá não está olhando, então tudo bem. Mas e se a gente, de alguma forma, pudesse, depois que o elétron já passou por essas duas fendas, tentar descobrir, meio que retrocausalmente, por qual das duas fendas ele passou. Então, isso é o que a gente chama aí de um experimento de escolha atrasada. Mesmo que a natureza, mesmo que o elétron esteja tentando enganar a gente, nesse caso, a menos que ele pudesse voltar no tempo, ele não poderia enganar a gente, né? Porque ele já estaria aqui observado, e somente depois que a gente observou ele, é que a gente decidiria se a gente quer ganhar informação sobre qual fenda ele passou ou não. Ou seja, a não ser que ele pudesse voltar no tempo, e essa nossa escolha, de alguma forma, essa nossa escolha no futuro, pudesse, de alguma forma, afetar o estado do elétron no passado, não teria como esse elétron enganar a gente, ok? Então, esse é o experimento de escolha atrasada. Aqui é uma versão mais moderna dele, usando fótons, né? Então, é basicamente a mesma coisa, tem uma fonte de fótons, eles chocam aqui contra um beam splitter, então, ele tem uma probabilidade de passar aqui pelo braço de cima, uma outra probabilidade de passar aqui pelo braço aqui de baixo, e aqui na ato de medição, que faz duas coisas. Ou eu coloco um segundo beam splitter, e nesse caso eu perco informação sobre qual caminho o fóton passou, ou seja, eu vou ter o meu padrão de interferência associado aí ao caráter ondulatório desse fóton, mas se eu tiro esse beam splitter fora, eu consigo detectar, né, olhando aqui onde é que ele clica, se ele passou pelo braço de cima ou pelo braço de baixo, ok? Então, a primeira coisa que a gente pode notar aqui é que a gente pode mapear esse experimento de escolha atrasada, ou esse experimento aqui no interferômetro de Mach-Zehnder, para o que a gente chama, em informação quântica, de um experimento de prepare and measure. Basicamente, eu tenho um aparato, uma máquina, uma caixa preta, que eu aperto um botão, ela gera um certo estado. Então, por exemplo, aqui no interferômetro de Mach-Zehnder, esse botão, ele seria aqui as diferentes possíveis fases, né, que eu posso colocar entre o braço de cima e o braço de baixo. Eu estaria preparando diferentes estados. Esses estados aqui, então, que dependem da minha escolha, né, eles são enviados para uma outra máquina, que é uma caixa preta, que recebe estados e que mede esses estados. E, nesse caso aqui, essa medição de estados, né, seria esses dois detectores e a presença ou não desse segundo beam splitter. E a presença ou não desse segundo beam splitter, ela é decidida por uma escolha que eu faço aqui como observador, que eu estou chamando de Y, então aperto um botão para decidir se eu coloco ou não aquele segundo beam splitter. Do ponto de vista, então, da teoria da causalidade, esse experimento de escolha atrasada, ou esse interferômetro aqui de Mach-Zehnder, ele é extremamente simples, porque a estrutura causal subjacente a esse experimento é basicamente essa estrutura aqui, ó, com 4 nós,
onde 3 deles são nós observados, X é a minha escolha de qual fase pôr entre os 2 braços, Y é a minha escolha de colocar ou não o segundo beam splitter, esse D aqui é o meu padrão de observação aqui nos meus detectores, e esse lambda é o estado que eu estou preparando. Então, por exemplo, seria o estado aqui 0, 1 mais 1, 0, né, que ele pode estar em um braço ou no outro. Então, esse lambda, eu não tenho acesso empírico direto a ele. Eu vou descrever ele, então, numa teoria clássica, né, num modelo causal clássico, por uma variável aleatória, por uma variável escondida lambda. Então, a nossa pergunta inicial, né, a gente fez esse mapa, e a nossa pergunta inicial era, bom, então, como Feynman dizia, né, e várias outras pessoas, o experimento da fenda dupla, ele é o mais não clássico possível. Todos os mistérios da quântica estão nesse cara aí. Então, a gente imaginava que esse modelo causal clássico, ele fosse impossível, né, fosse impossível que esse modelo causal clássico conseguisse explicar os dados que a gente observa quando a gente faz um experimento aí de escolha atrasada. E, para nossa surpresa, o que a gente observou foi o contrário. Então, qual é a estatística que a gente tem aí num experimento de Mach-Zehnder, né? Então, se eu não tenho o meu beam splitter, então eu estou chamando isso de y igual a 0, eu estou tirando o meu segundo beam splitter, o estado que eu tenho logo antes da minha detecção é esse, 0, 1, que seria o estado passando aqui por baixo, né, nesse braço aqui de baixo, ou elevado a φx, porque eu tenho essa fase aqui, e esse x, né, porque eu posso escolher diferentes fases, dependendo de qual é a preparação do estado que eu vou fazer, 1, 0. Ou seja, ele vai clicar nesse outro detector aqui. Então, a gente vê que o padrão de observação nesse caso é simplesmente meio. Metade das vezes ele passou pelo caminho de cima, metade das vezes ele passou pelo caminho de baixo, e a gente consegue associar isso a um caráter corpuscular. Se eu colocar o meu beam splitter antes da minha medição, eu tenho que aplicar uma transformação aqui no meu estado, e eu vejo agora que eu apareço com esse cosseno e esse seno aqui, que depende dessa fase, né, entre os 2 braços, e é essa fase, esse cosseno aí dessa fase, que vai dar para a gente aquele padrão de interferência. Então, nesse caso, o padrão de detecção aqui que eu vou ter nos meus detectores, ele depende, né, de maneira senoidal aí dessa fase. Então, esses são os dados empíricos que a gente tem no nosso experimento. E o que a gente quer saber é se a gente consegue explicar esses dados empíricos com um modelo causal clássico ou não. E aí, lembrem, né, que o modelo causal clássico que a gente tem é esse. É X que prepara um estado lambda, esse estado lambda vai para o meu detector D, que também depende de uma escolha Y. Então, basicamente, o que eu tenho aqui são essas distribuições de probabilidade, eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas, por exemplo, esse cara aqui, né, a probabilidade de que eu tenha uma detecção D, dado que eu coloquei ou não o meu beam splitter, e dado que esse estado lambda, que eu não tenho acesso empírico direto, é alguma coisa. Eu posso, então, dentro de um modelo clássico, sempre introduzir uma variável de ruído, que eu estou chamando aqui de UD, e aí tudo que eu tenho que fazer agora é tentar escolher essas distribuições de probabilidade que tem essas dependências funcionais aqui, de tal forma que quando eu trace fora lambda, eu obtenha esses dados aqui, que são os dados que eu observo no meu experimento. Então, aqui é uma lista de regras, né, que eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas se eu seguir essa lista de regras, eu consigo ver que com esse modelo causal clássico, eu consigo reproduzir os meus dados empíricos. Ou seja, e aí a conclusão aqui eu diria que é muito forte, é que apesar dessa nossa escolha aí de dizer que tem dualidade de onda-partícula, um experimento de fenda dupla, e principalmente um experimento de fenda dupla, mesmo com essa escolha atrasada lá de Twiller, tem sim uma explicação clássica, no sentido de que, se a gente abre mão desses nossos conceitos aí ultrapassados de onda, partícula, sei lá o que é isso, mas eu me baseio somente nos dados observados, esses dados observados, eles têm sim uma explicação clássica através de um modelo causal puramente clássico. Ou seja, eu fico feliz aqui de discordar do Feynman, esse experimento, ele não contém todos os mistérios da mecânica quântica, porque ele é essencialmente, dentro desse ponto de vista, um experimento clássico. O próximo passo aqui que a gente deu foi se perguntar, mas será que a gente não poderia modificar de alguma forma esse experimento da fenda dupla
para revelar a não classicalidade dele. E aí o que a gente fez, então, foi, ao invés de ter esse experimento onde eu coloco ou não esse segundo bin splitter, eu tenho um novo experimento agora, onde meu segundo bin splitter, ele está sempre presente, e as diferentes medições que eu faço aqui agora, que é essa variável y, é simplesmente colocar uma fase extra, que eu estou chamando de sigma y aqui, logo antes da minha medição. Então, agora, a minha preparação, ela corresponde a essa fase aqui no braço de cima, e a minha medição é uma fase extra, junto com um segundo bin splitter. E aí, o que a gente fez, né? A gente mostrou que essa estrutura causal aqui, ela respeita uma certa desigualdade de Bell, que é essa desigualdade de Bell aqui, onde esse D, esse valor esperado de D, é basicamente o valor esperado aqui de um dos detectores, dado que eu preparei X, por exemplo, aqui, igual a 0, e medi Y igual a 0. Aqui seria o valor esperado de D, dado que eu preparei um estado com X igual a 0 e com Y igual a 1. E assim vai. Então, dá para mostrar que qualquer modelo causal clássico desse tipo aqui respeita essa desigualdade de Bell, ou seja, essa soma desses valores esperados aqui para qualquer modelo clássico tem que ser menor do que 3. E usando fótons e fazendo uma escolha adequada aqui de quem são essas fases, a gente consegue violar essa desigualdade, chegando aqui até em 3,82. Ou seja, a gente pode sim detectar a não classicalidade de um experimento de fenda dupla ou de escolha atrasada aqui no Mach-Zehnder, desde que a gente abra mão aí dessa ideia de onda, partícula, de ter ou não o meu segundo bin splitter. Esse experimento pode sim gerar correlações não clássicas, mas a gente tem que abrir mão aí dessa coisa de onda partícula. E o que é interessante aqui é que a gente pode associar essa violação dessa desigualdade de Bell com um modelo causal com retrocausalidade. O que eu quero dizer com isso? Para eu explicar a violação dessa desigualdade de Bell, ou seja, para eu explicar esse novo experimento aqui, eu tenho que assumir agora que eu tenho um modelo causal, mas é um modelo causal onde eu tenho retrocausalidade, onde a minha escolha lá no futuro, de alguma forma, pode alterar o estado do fóton lá no passado. É isso que acontece? Claro que não, mas o que eu estou dizendo é, se a gente não abre mão da ideia de que, de fato, esse experimento ele é não clássico, se a gente quiser explicar ele com argumentos clássicos, a gente tem que introduzir aqui essa ideia de retrocausalidade. É isso que a gente precisa para abrir mão da não classicalidade desse experimento aqui, para não classicalidade que a gente pode gerar em um Mach-Zehnder. Então, isso aqui eu acho muito legal, porque a gente está aplicando uma teoria muito geral, que é essa teoria da causalidade, revisitando um experimento clássico aí em mecânica quântica, um experimento fundamental em mecânica quântica, por um lado, mostrando que o que as pessoas acreditavam que era a coisa mais não clássica possível, de fato, é muito clássica, e que pequenas variações desse experimento podem, de fato, dar origem aí a fenômenos dos quais a gente não tem explicação usando modelos causais, ok? Então, isso termina aí a segunda parte da minha apresentação. Eu vou agora, aparentemente, mudar de assunto completamente, mas a gente vai ver que no final, né, quando eu voltar aí para a parte quântica, que essas coisas se conectam. Então, o tópico agora vai ser quantificar causalidade clássica ou quântica. Então, vamos mudar aqui e nos fazer uma pergunta que foi muito importante lá na década de 50, né? O assunto já está resolvido hoje em dia, mas que é se fumar causa câncer ou não. Parece que não tem nada a ver com mecânica quântica, né? Mas a gente vai ver que de alguma forma tem. Então, a pergunta básica aqui é a seguinte: eu tenho duas variáveis observáveis, A e B. Por exemplo, A poderia ser o efeito de fumar ou não, e B seria se a pessoa desenvolveu câncer ou não. E o que eu quero saber, né, lá na década de 50, é se o ato de fumar, de fato, tem um efeito causal direto sobre o desenvolvimento de câncer ou não. E aí, a Marlboro, né, ela justificava que não, porque, na verdade, o que acontecia é que existia uma terceira variável escondida, né, que a gente não tinha acesso empírico, poderia ser, sei lá, uma mutação genética, que
que não só fazia as pessoas com uma probabilidade maior de desenvolver o ato de fumar, e uma probabilidade maior de desenvolver câncer. Então, se a pessoa fumasse ou não, era independente, porque se ela tivesse aquele defeito genético, ela ia ter câncer de qualquer forma. Então, a grande pergunta, né, e aqui é só um exemplo que ilustra ela, é como é que a partir de dados observados, ou seja, uma distribuição de probabilidade de A e B, eu consigo distinguir esses dois modelos aqui. Influências causais diretas de uma causa comum que gera as correlações. E a resposta é que eu não posso. Eu não consigo distinguir, não existe nenhuma maneira, simplesmente olhando para os dados A e B, de distinguir esses dois modelos aqui. Todas as correlações geradas com esse modelo, eu também posso gerar com esse outro modelo aqui. E aí entra um conceito que é essencial na teoria da causalidade, que é o de uma intervenção. Então, tipicamente, né, eu vou ter um modelo desse tipo aqui, onde eu vou ter tanto uma causalidade direta de A em B, e um efeito mediador aqui, né, uma terceira variável lambda, que media parte das correlações entre A e B. Mas o que acontece se agora, ao invés de simplesmente observar o meu experimento, observar A e B, eu intervir no meu experimento? O que isso significa? Ao invés de simplesmente deixar as pessoas fumarem e ver se elas desenvolvem câncer ou não, se eu pegar dois grupos, forçar um grupo a fumar e forçar um outro grupo a não fumar. O que isso significa? Significa que, independentemente de ter uma mutação genética ou não, o fato de eu estar forçando um grupo a fumar e o outro a não fumar, se existir essa seta direta de A para B, eu vou ser capaz de identificar ela. Por quê? Porque quando eu intervenho na minha variável A, eu estou forçando ela a assumir um valor que está sob o meu controle e que independe do resto do universo. Em particular, independe dessa potencial mutação genética lambda. Em linguagem de grafos, o que eu estou fazendo quando eu intervenho numa certa variável A é quebrar todos os links, né, que entram nessa variável. E aí a grande sacada, né, na década de 90 é que a distribuição de probabilidade de P de B dado A, que é o que a gente chama de uma observação, né, é um dado passivo, é diferente da distribuição intervencional, que é P de B dado que eu fiz A, do A, eu intervi em A e forcei A a assumir um certo valor que está sob o meu controle. Então, fazendo essas intervenções, por exemplo, forçando um certo grupo a fumar e ver que eles de fato desenvolvem câncer aí depois de um certo tempo, eu posso concluir que isso só pode se dever ao fato de eu ter uma seta direta aqui entre essas duas variáveis. E mais do que isso, essas intervenções, né, elas introduzem de maneira muito natural uma maneira da gente quantificar causalidade. Porque, olha só, então é o que a gente chama, que tem diferentes maneiras aqui, eu vou estar usando esse ACE, que é o chamado de Average Causal Effect, de A em B, e ele é basicamente definido como esse supremo aqui, mas o que importa está aqui dentro. Então, olha só, se eu faço uma intervenção em A, forço a minha variável A a assumir o valor Azinho, ou a assumir o valor Azinho linha, se A tem um efeito causal sobre B, eu espero que o P de B mude, né? Então, por exemplo, se eu faço A igual a 0, o meu P de B vai ser uma coisa, se eu faço A igual a 1, o meu P de B vai ser outra coisa. Mas se essa seta aqui não está presente, significa que, independentemente do que eu faça com A, se eu não tenho essa seta aqui, significa que o valor de B não vai estar mudando de forma alguma. Ou seja, esse ACE seria 0 na ausência dessa seta. Ótimo, né? Então, se eu puder forçar as pessoas a fumar, eu consigo identificar aí se o fumo causa ou não câncer. Óbvio que isso é um problema, né? Eu não posso forçar as pessoas a fumar. Da mesma forma que eu não posso forçar as pessoas a tomar uma droga experimental. Ou, sei lá, ou a ir para uma ilha deserta, enfim, tipo, eu não posso... Existem questões éticas, questões práticas, para o quão bem a gente pode fazer intervenções. Então, apesar de, através dessas intervenções, a gente poder distinguir se há causa B ou não, na prática é algo que não é muito útil. Então, a grande pergunta ainda continua, se a gente pode inferir causalidade mesmo na ausência dessas intervenções. E aí entra um resultado que eu acho, assim, para mim, é um dos resultados mais bonitos que eu já vi na vida,
não é física, mas ainda assim é muito bonito, que é esse chamado cenário instrumental. Ele tem uma longa história, mas aqui a gente vai na versão moderna dele, né? Então, o que é essa variável instrumental? A gente tem o mesmo modelo causal de antes, tem A em B, A pode ter uma influência causal sobre B, eu tenho uma potencial fonte de correlações lambda aqui entre A e B, e o que eu quero é, de alguma forma, quantificar o peso dessa seta aqui, quantificar o quanto que A tem um efeito causal sobre B, o quanto que fumar tem um efeito causal sobre o desenvolvimento de câncer. E aí o que eu faço agora é introduzir uma variável extra, que é essa variável X, que eu chamo de variável instrumental. E eu introduzo essa variável X de tal forma que ela seja independente de lambda, dessa potencial fonte de correlações, e X pode ter um efeito sobre B. Só que esse efeito sobre B é mediado pela variável A, ou seja, eu não tenho uma seta direta aqui entre X e B. Por exemplo, o que poderia ser essa variável instrumental? Poderia ser o governo regulando o preço do tabaco. Se eu coloco um maço de cigarro custando R$1.000, as pessoas vão parar de fumar, ou uma parcela grande da população vai parar de fumar. E se de fato fumar tem um efeito sobre o câncer, eu vou imaginar que daqui a alguns anos o número de pessoas com câncer de pulmão vai ser muito menor. E se eu fizer o preço do cigarro, sei lá, 50 centavos, mais pessoas vão fumar e mais pessoas vão desenvolver câncer caso essa seta esteja presente. E o governo taxar mais ou menos o cigarro, eu posso assumir, né, que é independente de um potencial defeito genético naquela população, ou seja, X e lambda de fato são independentes, que é a hipótese que eu estou usando aqui. E também parece bastante razoável que o fato do governo baixar ou não uma taxação não tenha um efeito causal direto. O governo fez o cigarro ficar 50 centavos, aí começa a nascer brutuejo em tudo quanto é lugar. Claro que então a gente pode assumir que não tem uma seta direta entre X e B. Então isso é o que a gente chama de uma variável instrumental. E por que isso é fantástico? Porque pelo seguinte, então, a gente tem o nosso ACE, né, que é a nossa medida de causalidade entre A e B, ela depende explicitamente de intervenções em A, só que aí o que o Pearl e o Balke, que era aluno dele, mostraram em 97, é que simplesmente olhando para essa distribuição de probabilidade observável, eu não estou fazendo intervenção nenhuma, é o governo taxando mais ou menos o cigarro, as pessoas fumam se elas querem. Simplesmente olhando para P de AB dado X, que é um dado observado, eu consigo inferir, eu consigo colocar um bound aqui inferior, um limite inferior, para uma quantidade intervencional. Ou seja, simplesmente achando ou não o cigarro, eu posso concluir o que aconteceria se eu forçasse as pessoas a fumarem. Para mim, isso é o ápice de um argumento contrafactual. Eu posso concluir algo sobre um futuro possível, mas sem ter que viver aquele futuro. Assim, eu acho isso incrível, né? E claro que é muito incrível porque isso tem uso aí em basicamente qualquer problema onde seja importante você saber se uma certa variável A afeta uma variável B ou não. Isso, então, é usado em testes de vacina, isso é usado para saber se a cloroquina funciona ou não, até onde a gente sabe ela não funciona. Enfim, então isso tem um uso bastante disseminado em várias áreas aí da ciência. Um ponto importante aqui, né, é que para a gente confiar nesses bounds, a gente tem que confiar que eu tenho uma boa variável instrumental. Como é que eu posso garantir que, sei lá, por exemplo, um médico, né, ele vai, de maneira aleatória, decidir se um paciente toma uma droga experimental ou não. Mas aí o médico fala, putz, mas esse cara, ele já está super doente e tal, então por que não dar essa droga para esse cara? E aquele outro cara que não está tão doente assim, talvez melhor esperar um pouquinho. Ou seja, a gente tem um bias aí, né, a gente potencialmente pode ter um bias entre o valor dessa variável instrumental e as correlações lambda aqui, por exemplo, o quanto dinheiro aquela pessoa tem, qual é a condição de saúde. Então, na prática, é muito importante a gente ter a garantia de que esse instrumento que a gente está introduzindo, ele, de fato, ele não tem um efeito causal direto sobre B, e ele está descorrelacionado dessa variável lambda. E isso é justamente, aí, de novo, o Pearl, né, é justamente o que essas desigualdades instrumentais fazem.
Então, aqui é um exemplo dessa desigualdade instrumental. Então, se qualquer correlação observada que seja compatível com essa estrutura causal, ou seja, dado que eu tenho aí um bom instrumento, né, qualquer correlação gerada com um bom instrumento vai respeitar essa desigualdade. Se eu violo essa desigualdade, eu tenho uma prova, né, cabal de que aquele experimento ele não foi bem feito, porque a minha variável instrumental, ela de fato não é instrumental. Ou ela tem um efeito causal direto sobre B, ou, de alguma forma, né, o médico que escolhe quais pacientes dá droga de maneira não aleatória, gerando uma correlação entre essa variável instrumental e potenciais causas comuns aí, lambda. Então, aqui, né, isso é muito bacana também, é que essa variável, essa desigualdade instrumental é nada mais que uma desigualdade de Bell. Só que é uma desigualdade de Bell para uma estrutura causal que a gente não tinha usado aí dentro da física antes, né? Mas a ideia dela é muito similar à ideia lá da desigualdade de Bell de 64. Em suma, o cenário instrumental, que tem aplicações aí amplas, né, ele tem dois pilares. Um é que a gente pode saber se fumar causa câncer ou não, sem forçar as pessoas a fumarem, via esses bounds aqui no Average Causal Effect, e a gente pode ainda testar se a gente tem um bom instrumento ou não, ou seja, a gente pode testar se a gente pode confiar os bounds que a gente obtém desses experimentos observacionais ou não. E aí a grande pergunta que a gente se fez aí há alguns anos, né, foi justamente essa. Bom, a gente tem aí o teorema de Bell, a gente sabe que, de alguma forma, a mecânica quântica, né, ela é incompatível com as nossas noções clássicas de causa e efeito. Então, nossa pergunta foi, será que esses dois pilares aí desse cenário instrumental, que é um pilar central da teoria da inferência causal, eles se modificam de alguma forma na presença de correlações quânticas ou não? E aí, então, a gente, desde 2018, tem trabalhado muito nisso, é uma das áreas de pesquisa aqui do nosso grupo de pesquisa. A gente tem vários artigos teóricos, experimentais, quem tiver interesse aqui está a lista de alguns desses papers. Então, aqui eu tenho 5 minutinhos, né, eu vou tentar dar uma resumida boa aqui no que a gente fez. Então, a primeira pergunta que a gente se fez foi, tal como num teste de Bell, será que se eu impuser uma estrutura causal instrumental para o meu experimento quântico, eu posso violar a desigualdade instrumental ou não? E aí, moral da história é que sim. Tipo, então, aqui agora eu imponho uma estrutura causal para o meu experimento quântico, só que aqui, ao invés de eu ter agora uma fonte de correlações clássicas, eu tenho um estado, por exemplo, quântico emaranhado. Então, dá para mostrar que se eu tenho um estado quântico emaranhado, eu consigo violar essas desigualdades instrumentais. E por que isso é importante? Porque isso muda a interpretação que eu tenho de uma desigualdade instrumental. Dentro de um contexto clássico, a violação de uma desigualdade instrumental implica o quê? Implica que eu tenho um instrumento ruim. Um instrumento, por exemplo, onde eu tenho uma influência causal direta de X em B, que é o efeito aí que eu estou querendo testemunhar. Só que dentro da mecânica quântica, isso deixa de ser verdade. Eu posso, sim, ter um bom instrumento, que é independente dessa fonte, que não tem efeito causal direto sobre B, mas ainda assim violar essas desigualdades. Então, o que eu estou testemunhando aqui? Eu estou testemunhando a não classicalidade desse experimento. De novo, né? E o que é mais legal aqui é que existe uma conexão entre esse cenário instrumental e um cenário de Bell usual, né? Então, o que é um cenário de Bell? É um cenário onde eu tenho Alice e Bob, eles estão distantes entre si, e tem uma fonte de estados aqui entre eles. Então, é o que a gente chama de um cenário espacial. As correlações entre Alice e Bob, elas estão separadas espacialmente. Um cenário instrumental, ao contrário, é um cenário que é temporal. A Alice, ela faz uma medição no sistema dela, que depende aqui desse input X, que depende do valor dessa variável instrumental X. Dependendo do resultado que a Alice observa, o Bob muda qual é o experimento que ele vai fazer. É como se lá no experimento de fenda dupla, né, dependendo do valor de uma primeira medição, eu decidisse colocar ou não aquele segundo beam splitter. Então, é uma correlação temporal. Só que dá para mapear um cenário no outro. Então, a gente vê que a gente pode interpretar esse cenário instrumental como um cenário de Bell,
da seguinte forma, é um cenário de Bell onde o resultado da medição da Alice está definindo qual é a medição que o Bob vai fazer. Então, a violação de uma desigualdade instrumental, do ponto de vista da mecânica quântica fundamental, ele prova algo que vai além de Bell. Por quê? O que Bell mostra é que a violação de uma desigualdade de Bell mostra que a mecânica quântica ela é incompatível com o modelo local de variáveis ocultas. A violação de uma desigualdade instrumental mostra algo mais forte. Por quê? Ele mostra que a mecânica quântica ela é incompatível mesmo com modelos não locais de variáveis ocultas, onde, de alguma forma, né, superluminal, sei lá, via aí a mecânica quântica de Bohm, enfim, não sei, de alguma forma, o resultado da medição de Alice está interferindo no que o Bob está fazendo no laboratório dele. Mas, mesmo assim, mesmo dando esse poder de comunicação superluminal para modelos clássicos, a gente não consegue explicar as predições quânticas. Ou seja, a não localidade quântica, ela é ainda mais forte do que a gente imaginava. Para concluir, eu vou pular algumas partes aqui, mas para concluir, além desse aspecto muito fundamental, esses testes de instrumentalidade, ou a violação quântica desses testes, tem uma aplicação direta em protocolos de criptografia. Então, qual que é a ideia básica de criptografia? O único algoritmo criptográfico que é seguro é um algoritmo baseado em chaves secretas. Então, por exemplo, a Alice tem uma chave secreta, ela usa essa chave para codificar, para encriptar os dados dela, manda esses dados por um canal público, o Bob, lá do outro lado, ele tem acesso a essa mesma chave secreta, que ele pode usar, então, para decriptar os dados. E se tiver um espião aqui no meio, um hacker, como ele não tem acesso a essa chave secreta, ele não consegue, então, decriptar aí a mensagem da Alice. Mostrado matematicamente, foi mostrado pelo Shannon lá na década de 40, que esse esquema ele é fundamentalmente seguro. Qual que é o problema desse esquema? É que a gente tem que ter uma chave secreta. Então, é como se eu fosse fazer uma compra na Amazon, né? E antes de fazer essa compra, a Amazon dissesse, olha, a gente vai mandar uma equipe de segurança aí na sua casa, com umas maletas contendo umas chaves secretas. Depois que essas chaves secretas chegarem aí, a gente pode, que você pode fazer a compra segura aqui com a gente. Claro que não é assim que funciona, né? Porque na prática a gente usa algoritmos de criptografia que não são fundamentalmente seguros. Eles são baseados em chaves públicas. E aí, longa história, mas ali no começo da década de 90, né, Eckert foi o primeiro a... Bom, na verdade, antes disso, lá, Wissler em 70, BB84 em 84, mas, assim, a prova cabal, né, de que a gente pode relacionar isso com uma violação de uma desigualdade de Bell foi dada ali em 91, com a prova matemática final em 2007. Resumo da história. Usando a violação de uma desigualdade de Bell, eu posso estabelecer uma chave secreta entre Alice e Bob com a garantia de que essa chave é secreta. Simplesmente violando uma desigualdade de Bell, eu consigo impor limites fundamentais para quanta informação qualquer hacker no universo pode ter sobre essa chave secreta, ok? Isso é o cenário de Bell. O que a gente fez aqui foi mostrar que esse cenário instrumental ele também pode ser usado para gerar essas chaves secretas que podem ser usadas em criptografia. E a grande vantagem aqui, em relação a um cenário de Bell, são duas. A primeira é que, ao contrário de um cenário de Bell, que a gente precisa de uma separação espacial entre Alice e Bob, no caso aqui de um cenário instrumental, a gente não precisa, porque Alice tem um efeito causal sobre Bob. Então, de fato, eles podem estar no mesmo laboratório ou a distâncias curtas. E aí, a outra grande vantagem, que está ilustrada aqui nesse gráfico, eu vou resumir aqui, basicamente, a gente mostra, né, que a aleatoriedade gerada, os bits secretos gerados num cenário instrumental, existe uma região experimental onde, de fato, o bit gain, né, que é o quanto de bits a gente coloca no nosso experimento e quantos a gente ganha, pode ser maior do que aqueles baseados num cenário de Bell usual. Ou seja, não só a gente consegue fazer criptografia com cenário instrumental, a gente também tem aplicações bastante práticas aí desse cara.
A gente fez experimentos, mostrou isso experimentalmente, gerou lá esses bits aleatórios no laboratório lá do Fábio, em Roma. Eu vou pular essa parte aqui, vou direto para a conclusão, para não passar muito tempo. Então, o que eu argumentei aí ao longo dessa palestra é que modelos causais, eles fornecem uma definição geral do que a gente deve entender como fenômenos clássicos. E através da violação de uma desigualdade de Bell, por exemplo, a gente pode, então, testemunhar de maneira completamente não ambígua, que não depende aí de noções de dualidade, onda partícula, ou nada disso, se um fenômeno é clássico ou não. A gente aplicou, então, essa ideia, né, esse arcabouço matemático, para o experimento de fenda dupla, mostrando que, apesar aí do grande Feynman dizer que ele contém o grande mistério da quântica, ele sim tem uma explicação clássica, mas que com pequenas modificações ele se torna genuinamente quântico. Mostrou como é que a mecânica quântica, né, ela afeta aí um cenário de importância fundamental na teoria matemática da causalidade, que é o cenário instrumental, e como que ele leva a formas mais fortes ainda de não localidade quântica, ainda mais fortes do que a do teorema de Bell. E aí a última parte que eu não falei, então vou deixar isso aqui, e que eu acho legal aqui, que, enfim, isso é só o começo, né? Então, o que a gente tem, de fato, é um arcabouço matemático muito geral. Então, a gente pode usar ele para entender ou para revisitar vários experimentos clássicos aí da mecânica quântica. Será que a gente pode provar, de fato, a não classicalidade, por exemplo, do tunelamento quântico, do efeito de Bunting ou anti-Bunting, em informação quântica ou computação quântica? A gente tem várias possíveis aplicações. Por exemplo, estudar a teleportação quântica do ponto de vista desses modelos causais. Ou, por exemplo, o Super-Nance Coding. A gente fez isso aí recentemente. E, assim, a mais médio, longo prazo, talvez numa viagem aqui um pouco mais, enfim, algo não tão concreto, e que tal Quantum Causal Model? Então, o que eu quero dizer é, a gente está agora num limite, né, onde a gente tem um controle muito grande sobre sistemas quânticos individuais, sejam íons, fótons, qubits supercondutores, quem sabe até algumas moléculas. Então, por exemplo, no caso de uma molécula, né, que pode ser importante aí para um farmacêutico ou para um certo material. Essa molécula, ela vai ter diferentes partes, né, vai ter diferentes átomos ali que estão ligados, e esses átomos, eles vão se influenciar entre si. Só que essa influência causal vai ser uma influência quântica, né, porque a gente está falando de um sistema ali microscópico. Então, será que a gente não pode aplicar todo esse arcabouço matemático para se entender fenômenos quânticos, né, fazer uma espécie de modelagem causal quântica desses fenômenos microscópicos? Então, isso tem tanto um aspecto que eu acho que é bastante fundamental, mas também um aspecto bastante prático, né? Com o surgimento aí dessas máquinas quânticas de tamanho e complexidade cada vez maiores. Bom, acho que eu passei uns 3 minutinhos aí da 1 hora, mas é basicamente isso que eu tenho para dizer. Agradeço aí a atenção de vocês. Espero que vocês tenham perguntas. Ótimo, beleza. Obrigado, Rafael, mais uma vez. Eu peço para quem tiver perguntas, pode ou colocar aqui no chat, ou simplesmente pedir a palavra, que pode depois, na ordem, e abrir o microfone. Oi, Rodrigo, Zé Laquete aqui. Eu botei no chat já aí uma informação de que eu gostaria de fazer uma pergunta no final. Eu vi. Antes, a gente tem uma pergunta aqui do Ricardo, então tá no chat, né? Ricardo, tá, eu tô vendo ela aqui, eu vou ler então e respondo, depois falo com o Zé lá, então. O Ricardo, ele está perguntando, seria possível fazer uma análise similar à dessa do cigarro com o comportamento negacionista do presidente em relação à pandemia e a resposta da população no que se refere ao respeito a restrições como isolamento social? A princípio, sim, né? Então, assim, como é que poderia ser feito algo assim, né? A gente poderia, por exemplo, hipotetizar um certo modelo causal, onde, sei lá, as coisas que o presidente fala influenciam a população e isso afeta, de alguma forma, as ações que essa população faz, e isso vai ter efeito aí no desenvolvimento final do crescimento ou diminuição da pandemia. Então, sim, a gente pode traduzir essa sua pergunta para um modelo causal.
Então, assim, a gente vai ter várias hipóteses que a gente vai ter que traduzir dentro desse modelo causal, e para a gente testar, né, se aquela nossa hipótese causal, ela é factível ou não, ou seja, se ela é suportada pelos dados empíricos, a gente teria que ter esses dados empíricos, né? Então, nesse caso, eu acho que a maior dificuldade seria a gente quantificar isso em termos de distribuições de probabilidade, né? Então, aqui é um outro problema, que está aí na interface entre o prático e o fundamental. É que quando a gente fala de modelagem causal, a gente está falando de distribuições de probabilidade. Só que, por exemplo, a gente viveu uma única pandemia, a gente está vivendo uma única pandemia. Para a gente poder ter acesso, via essas técnicas que eu falei aqui, sobre as relações de causalidade envolvidas, a gente teria que se ampliar sobre um número grande de pandemias. Claro que ninguém quer fazer isso, né, para poder concluir algo sobre essas relações de causalidade. Então, aqui é um outro problema, né, que tem a ver com o fato de que a gente está lidando com fenômenos estatísticos. E nessa modelagem aí que você propõe, como a gente está vivendo uma só pandemia, enfim, eu não sei como seria possível fazer isso. Acho que dá para fazer, porque na prática, né, a gente muitas vezes não tem acesso a dados estatísticos, a gente tem acesso aí a uma realização só de um dado experimento, e ainda assim a gente pode concluir coisas sobre essas relações de causalidade. Então, a resposta é sim, dá para fazer, mas tem algumas questões aí técnicas que eu não saberia dizer agora como levar elas em consideração. Mas só para te dar uma ideia, né? Por exemplo, campanhas de marketing. Tem pessoas que fazem uso dessas técnicas de causalidade para saber se a campanha de marketing que a empresa deles fez ou não foi bem sucedida em atingir um certo objetivo. Então, eles têm lá um certo modelo causal, que é o que eles acreditam que regula aí essas coisas de oferta, demanda, marketing, compra, enfim. Tem algum modelo, eles fazem uma certa campanha, e aí eles têm dados empíricos, né, dessa campanha, quantas vendas eles fizeram, quantas pessoas foram na loja, enfim, e aí, usando essa modelagem causal, eles podem saber se foi uma campanha bem sucedida, e mais que isso, saber onde é que eles podem melhorar. Então, eu conheço gente na Alemanha que tem uma startup, né, de inferência causal, onde eles vendem esse tipo de solução. Você vem com uma pergunta, eles fazem um modelo causal, e dado que eles tenham acesso a dados empíricos, eles conseguem responder algumas dessas perguntas. Então, assim, só para dizer que tem aplicações muito variadas. O Marco está fazendo uma pergunta relacionada aqui, poderia considerar uma soma de países como realizações diferentes dos experimentos. Talvez, dependendo do tipo de cenário, sim, né? É como se os diferentes países fossem um lambda, né? É como se fosse um gerador de distribuições de probabilidade. Um país vai ser negacionista, o outro vai ter medidas mais sérias e tal. Então, pode ser. Assim, eu realmente nunca pensei sobre isso. Pode ser um problema interessante. Acho que tem diferentes maneiras de se abordar, mas ao mesmo tempo, né, dependendo do tipo de pergunta que você tenha, eu não sei se fazer um ensemble com diferentes países pode ser o caminho certo. Enfim, são várias possibilidades aí. Acho a pergunta bastante interessante, não sei dar uma resposta final. Eu acho que agora o Zelacat, então, por favor, pode. Opa, fala, Planet. Obrigado aí pelo excelente colóquio, muito claro, bem acessível, muito obrigado. Eu tenho uma dúvida com relação a esses experimentos aí de delay choice, né? Você se importaria em voltar lá no esquema lá do Marzender? Aí.
Vamos lá. Então, tem uma coisa que sempre me incomoda nessa história de delay choice, que é o seguinte, no interferômetro, quando você vai... só para esclarecer para o Marco aí, que ele botou uma observação sobre pergunta, eu já tinha botado no chat lá o pedido durante o... não, Zela, não era sobre você, não, desculpa. Eu sei que você, inclusive, estava na minha frente. Eu tinha escrito atrás. Eu estava falando que acho que tem outras perguntas, se as pessoas quiserem, porque aí facilita o moderador. É só isso. Tá bom. Tá, não era para você, não. Tá bom, valeu, Marco, valeu. Então, o que acontece é o seguinte, né? Normalmente, para você ter interferência dentro do interferômetro, né, você tem que ter uma fonte luminosa com um comprimento de coerência maior do que as dimensões do interferômetro. Se o comprimento de coerência é maior do que as dimensões do interferômetro, você não tem absolutamente nenhum controle sobre quando o fóton entra e quando o fóton sai. Você não tem essa informação. Se você tiver... E aí, como é que... Eu não entendo como é que você vai atrasar em relação a quê, se você não sabe quando ele entrou, né? Então, minha impressão é de que, ao tentar intervir no interferômetro dessa maneira, fazendo uma sequência de operações, a FETA não escolhe primeiro, o fóton já entrou, mas você não sabe quando ele entrou. Se você sabe quando ele entrou, você está tratando com pulsos. Aí você está adquirindo informação temporal. O preço disso é alargar o espectro, a gente sabe bem, né? Alargar o espectro, e aí você passa a ter... Aquilo já não é mais um fóton num sentido usual, que é um quantum de energia com um valor bem determinado, H cortado ômega, não é? Já passa a ser uma superposição para várias... Então, eu não entendo muito bem o que significa esse delay choice, com relação a que está se atrasando aí. Essa é a minha observação. Então, essa é uma ótima pergunta. Então, assim, a gente, como teórico, assume isso, né? Que você pode fazer essa escolha, que, assim, de alguma forma, essa escolha de, por exemplo, colocar ou não esse segundo beam splitter, para que isso faça sentido, né? Ela tem que ser feita depois que o fóton já atravessou esse primeiro beam splitter. Então, assim, na hora de fazer a realização experimental, aí, claro, tipo, você tem que assumir algumas coisas sobre o seu aparato de preparação. Que é isso, né? Qual é o comprimento de coerência, enfim. Você tem que assumir algumas coisas sobre o seu aparato experimental. Então, você vai ter algumas hipóteses ali, né? Que são as hipóteses que, de fato, você está fazendo essa mudança de qual base medir depois que o fóton entrou no interferômetro. Porque caso essa escolha tenha sido feita antes, aí essas conclusões todas, elas caem por terra. Então, assim, experimentalmente, eu não saberia dizer o quão bem fundamentadas são essas hipóteses, né? Pelo que você contou aí para a gente, em alguns casos, né, elas, por exemplo, quando o seu fóton lá está bastante espalhado e tal, é uma questão complicada. Então, talvez as realizações experimentais sofram desse problema. Eu realmente não saberia dizer. Agora, um outro aspecto disso, né, que talvez resolva esse problema de alguma forma, é a modificação desses experimentos de escolha atrasada, que eles chamam de quantum erasure, né, apagamento quântico, que é, basicamente, você tem uma certa variável de controle, e aí você faz lá o seu experimento, mede tudo e tal, e aí só depois que o experimento já foi feito, é que você mede essa variável de controle para decidir qual aspecto você vai querer revelar, se é o aspecto de onda ou de partícula. Então, acho que, eu não sei se você também já fez esses experimentos, mas eu acho que o Steve, o pessoal lá de BH, eles têm algum experimento nessa linha. E, de fato, né, o que eles estão fazendo é uma pós-seleção dos dados. Mas, assim, essa pós-seleção seria uma maneira de evitar esse tipo de problema, né? Porque essa escolha de qual experimento você quer fazer, você meio que faz depois que o experimento já acabou. Então, você tem a garantia
de que o fóton já tinha entrado lá no interferômetro e tal. Eu não sei se isso responde a sua pergunta. Eu acho assim que eu acho que eu não sei, eu já não estou completamente convencido não, mas eu acho que a gente não vai, digamos assim, acho que isso suscita mais discussão. Um dia a gente tem que sentar e conversar mais com calma. Tá. Eu não sei se eu completamente fico satisfeito não, mas tudo bem, beleza. Mas vamos dizer assim, Zela, do ponto de vista teórico, né, puramente teórico, a questão é bem definida. Não, a minha dificuldade é justamente isso. O que acontece é o seguinte, mesmo do ponto de vista teórico, na minha opinião, é ainda pior, porque do ponto de vista teórico, o fóton, na sua, digamos assim, concepção, como é que se diz, ideal, ele é algo que dura infinitamente. Ele começou há infinito tempo atrás e vai que é uma onda plana, não é? Ou é algo com... Não precisa nem ser onda plana, né? Porque onda plana ainda pressupõe uma estrutura espacial, mas tem que ser qualquer modo de propagação do campo eletromagnético com uma frequência bem determinada. Então, se tem uma frequência muito bem determinada, é algo que se estende de menos infinito a mais infinito do tempo. Isso é o fóton ideal teórico, justamente. Eu acho que no caso teórico é que é pior. O experimental, eu sei, na minha opinião, eu até entendo. Se ele estiver lidando com pulsos ou com uma fonte de comprimento de coerência menor, aí ele pode ter algum controle temporal, mas a minha sensação é de que justamente ao tentar fazer isso, ele vai violar certas hipóteses iniciais da teoria, certas hipóteses iniciais da teoria, tá entendendo? Então, eu acho que ele é mais do que comentário sobre isso, Zela, que é o seguinte, que a gente, então, uma das vantagens desse arcabouço teórico é que a gente não precisa fazer hipótese nenhuma se a gente está lidando com fóton, íon, bolinha de ping-pong, elétron. Então, você já deve ter ouvido falar esse termo, né? Device independent. Então, a análise que a gente está fazendo aqui, a gente faz algumas hipóteses bastante gerais, e essas hipóteses bastante gerais são hipóteses causais. Quais são as hipóteses que eu estou usando aqui? É a hipótese de que a minha escolha de qual estado preparar afeta esse meu estado, parece bastante razoável, que o meu estado preparado vai afetar o meu padrão de medição, e que a minha escolha lá no futuro de qual medição fazer, ela é independente da minha preparação e ela não tem um efeito retrocausal sobre o estado que eu estou preparando lá atrás. O que você coloca aqui dentro, seja um fóton de frequência bem definida ou um pacote de frequências, ou o que você quiser, isso aí são detalhes experimentais, mas que são irrelevantes para a nossa análise teórica. Mas na sua construção, você pressupõe um sequenciamento temporal. Você pressupõe um sequenciamento temporal. Até para falar de causalidade ou não causalidade, você pressupõe que você vai agir, né, fazer alguma espécie de influência no experimento com um ordenamento temporal. Aí, então, eu vou fazer primeiro isso e depois aquilo. Exato. Essa é a única hipótese que a gente usa aqui. Pois é, mas o fóton ideal, ele já não aí já furou, porque o fóton ideal não tem antes e depois. O fóton da teoria, ele não tem antes e depois, entendeu? Ele qualquer momento inicial que você coloque, ele já teria existido antes e já teria passado ali antes. Você absolutamente não sabe nada. Você não tem nenhuma informação de instante, de localização dele, né? Mesmo, sobretudo, temporal. Então, isso para mim é um problema, né? Assim, isso eu não entendo, porque você pode... Tudo bem, se você chegar e falar, não, você vai mostrar, tudo bem. Acho que eu não sei como é que se diz, qual é a conclusão que está se tirando, né? Bom, então, assim, experimentalmente, né, dado esses aspectos aí, eu não sei, mas, assim, do ponto de vista teórico, a nossa conclusão é
que o experimento clássico de escolha atrasada, de fenda dupla, ele tem uma explicação clássica. Ou seja, mesmo que você faça todas essas hipóteses aí e tal, você ainda assim tem uma explicação clássica. Então, assim, essa questão do fóton sempre existia antes e depois eu realmente não sei, assim, eu não tenho nada a dizer sobre isso. Mas, assim, as hipóteses que a gente faz aqui, eu acho que elas são muito mild, né? Basicamente, o que a gente está usando é esse cenário de prepare measure. Tudo que eu estou assumindo é que eu tenho uma caixa que é capaz de preparar sistemas físicos, esses sistemas físicos evoluem no tempo, vão para um outro aparato experimental que mede esses casos. Essas são as duas hipóteses, a gente só usa isso. Então, assim, se você abrir mão dessas duas hipóteses, aí eu acho que fica complicado, né? Tipo assim, qual experimento você pode fazer e concluir alguma coisa se você não puder assumir que você pode preparar estados e medir eles depois? Assim, sem precisar falar de fóton, elétron, de qualquer coisa. Me parece ser uma hipótese muito básica, né? Que é o que a gente está usando aqui. Ok, eu acho que a gente tem que depois continuar essa conversa em um outro momento, e até para dar espaço para as pessoas perguntarem, eu só vou assim, colocar uma coisa para refletir, e aí a gente, em outra conversa futura, a gente volta a isso, mas às vezes eu não sei se esse meu argumento é uma objeção, ou se ele, na verdade, é o que explica as violações que se observa, entendeu? Mas a gente volta a conversar em outras condições aí, tá bom? Valeu, Daniel. Valeu, muito obrigado. Valeu, Plávio. Obrigado. Um abraço. Valeu, obrigado, Antônio. Agora tem uma pergunta no chat aí do Bruno Arderúcio, se você quiser ler, Rafael, ou quer que eu leia aqui? Eu estou com acesso a ela, posso ler aqui. É sobre a afirmação de que o experimento de fenda dupla admite uma explicação clássica, desde que se abrisse mão da dualidade onda-partícula. De que exatamente temos que abrir mão? Seria apenas algum aspecto interpretativo ou alguma hipótese da teoria quântica? É só um aspecto interpretativo, porque essa confusão toda, né, que se faz aí em torno do experimento de fenda dupla, da dualidade onda-partícula, vem justamente da gente querer usar dois aspectos complementares, e que vem da física clássica, que é esse caráter corpuscular ou ondulatório de um certo fenômeno físico, e querer combinar eles para explicar um fenômeno quântico. Então, ele não é nem onda e nem partícula, ele é descrito por uma função de onda e tal, com todas as propriedades lá que ela tem. Então, o que a gente faz aqui é justamente abrir mão, a gente não está abrindo, a mecânica quântica está toda aqui, a gente não está relaxando a mecânica quântica de forma alguma. Mas o que a gente está abrindo mão é essa coisa de tentar enfiar esses conceitos de onda e partícula na explicação desse experimento. O que a gente está fazendo? A gente está trabalhando só com os dados observados. A gente trabalha simplesmente com essa distribuição de probabilidade. Qual é a probabilidade de que o meu detector clique, dado que eu fiz uma preparação indexada aqui por essa variável aleatória x, e dado que eu fiz uma medição indexada pela variável y. Então, o que eu tenho acesso empírico, ou o único objeto que eu estou trabalhando aqui, é essa distribuição de probabilidade envolvendo variáveis clássicas. A distribuição de probabilidade de D, dado x e y. E aí, a pergunta agora eu tenho essa distribuição de probabilidade, que é essa aqui. Eu posso explicar isso com esse modelo causal ou não? E a resposta é sim, eu posso. Então, para dizer que sim, eu posso, eu estou abrindo mão dessa confusão aí de onda-partícula. Eu estou dizendo, olha, eu não sei se é onda-partícula, eu não sei se isso faz sentido ou não. O que eu tenho é isso. Eu tenho dados empíricos, uma distribuição de probabilidade, eu tenho um modelo causal que eu quero falsificar. É isso que eu faço. Eu mostro que não dá para falsificar esse modelo causal aqui com os dados empíricos do experimento clássico aí de fenda dupla. Ou seja, dentro desse ponto de vista, esse experimento, ele teria, sim, uma explicação clássica.
Bem, eu vou entrar aqui, acho que eu vou fazer minha pergunta que está relacionada e eu tinha levantado a mão antes. Oi, Rafael, beleza? E aí, Thiago, beleza? Não, assim, acho que a questão está relacionada com o que o Zero falou, apesar de que a polêmica é grande, assim, no final, essa ideia desses modelos é uma visão meio operacional da natureza e da física, né? Você quer explicar cliques fora e você não quer interpretar. Eu acho que o problema da dupla fenda, se a gente quiser, é que essas coisas que são só números diferentes, a gente tem uma interpretação muito diferente para explicar isso. Acho que isso que, né, o que está falando é de presão. Agora, eu acho que o Zé falou uma coisa também, que quando você faz esse modelinho de caixa, né, a princípio você fala, não estou fazendo nenhuma hipótese sobre o que está ali. Mas eu acho que talvez, se você estiver falando de fenômenos ondulatórios, aí talvez tem que tomar cuidado, porque imagina você está fazendo um experimento num lago mesmo, onde você está fazendo uma perturbação aqui e vendo o que acontece. E aí pode ser que a hora que você criou essa perturbação, em um certo momento ela já não está mais localizada, né? E daí você teria que tomar mais cuidado. Eu imagino que no final sempre vai conseguir, talvez, colocar bounds, né? É igual a desigualdade de Bell, né? Sempre vai ter alguns loopholes ali que você vai fechando eles devagar, mas não sei se alguém já pensou que se a gente estiver mexendo com coisas que a gente... Daí a gente está colocando, né? Que é ondulatório, talvez esse modelinho de caixa tem que ter mais cuidadoso, né? Então, assim, esse modelo de caixa, ele é muito geral, mas quando você vai implementar ele na prática, né, fazer um experimento, você sempre tem que ter uma descrição muito precisa do que é que aquele seu experimento está fazendo, né, para poder garantir que as hipóteses que você está assumindo, elas, de fato, são respeitadas naquele experimento, né, que nem no caso aí de sei lá, vou ficar jogando pedra num lago, né, e que são as minhas preparações, e lá na frente eu vou fazer uma medição. Claro, né, que eu tenho que tomar cuidado para que a preparação, né, essa pedra que cai no lago, essas ondas aí, elas não tenham tido tempo suficiente para chegar lá no meu aparato de medição, porque essas ondas, elas vão carregar informação, né, e aí, de alguma forma, eu vou estar violando alguma das hipóteses causais aqui. Então, assim, como fazer esse casamento entre a física de caixas pretas e a implementação experimental dela, eu acho que é algo que é muito atual e que é muito pouco explorado. Então, eu concordo que tem que tomar cuidado e tal, mas, assim, eu, como um teórico, eu acho essa física de caixas pretas a mais geral possível, né? Porque é aquela que você faz menos hipóteses, e fazendo menos hipóteses, você tem algo que é o mais geral possível, né? Mas aí, claro, você tem que tentar encaixar isso dentro de diferentes realidades experimentais, né? Agora, uma outra perguntinha rapidinho, só assim, que mais geral assim, nessa outra parte que você mostrou que você tem a variável que você intervém, né? Lembra muito, hoje em dia, esse problema que a gente tem em biologia, em medicina, que o pessoal tentando fazer estatística, né? Com grandes números, e muitas vezes a maneira que você manipula os dados, né, você acaba colocando um bias que às vezes você é até inconsciente disso, né? Isso. Não sei se as pessoas, eu queria saber, você sabe se as pessoas já usam esse tipo de coisa que você apresentou para tentar descobrir quando esses bias estão no seu modelo ou não? Esse bias, ele tem, é uma ótima pergunta, isso acontece muito, né? Tem até a ver com o fato de que vários experimentos, eles não são reprodutíveis, né? Porque eles, na verdade, não seguem uma análise estatística muito sólida. Então, assim, esse problema que você está falando, ele tem a ver com o p-hacking, né? Por exemplo, se você tem um monte de dados, a gente vive aí na era do Big Data, você tem um monte de dados, você pode usar aqueles dados para basicamente comprovar qualquer hipótese que você tenha. Então, o problema aqui é a ordem em que as coisas são feitas, né? Você tem os dados, e aí você tenta comprovar uma certa hipótese. Primeiro, você tem que ter uma hipótese. Você fala, ó, essa é a minha hipótese, e eu vou fazer esse experimento para falsificar ou para confirmar essa minha hipótese. Então, esse p-hacking, né, que é o que o pessoal chama, o mais técnico para essas coisas, tem a ver com esse problema de você não ter uma hipótese clara, né, de você não seguir, vamos dizer, o método científico. Você tem uma hipótese, você quer tentar falsificar ela com o seu experimento. E com relação à segunda parte aí da pergunta, se as pessoas usam já esses métodos, né,
Eles são, sim, bastante utilizados, essa variável instrumental. Então, assim, tem uso, por exemplo, em tipo um experimento randomizado controlado, né? Que é o padrão de ouro, assim, para você saber se uma coisa tem um efeito causal sobre a outra ou não. Esse experimento é basicamente um cenário instrumental. Então, assim, as pessoas não chamam dessa forma, mas é um cenário instrumental. Então, um teste controlado randomizado é um cenário instrumental. Então, assim, isso tem aplicação aí, por exemplo, em drogas, tipo, se um tratamento funciona ou não, enfim, tem várias aplicações. Essa modelagem causal, ela também tem várias aplicações, assim, bastante bem estabelecidas em economia, em modelos de supply and demand, econometria. Então, assim, de fato, várias dessas técnicas, tipo, nasceram de contribuições de economistas. E uma outra aplicação muito direta, que também talvez seja o pai histórico aí dessas coisas todas, é o Wright, eu não lembro o primeiro nome dele, que já lá na década de 30, né, ele desenvolveu vários modelos causais para entender genética. Então, assim, é uma outra aplicação direta aí dessa modelagem causal em redes genéticas, enfim. Então, assim, tem um uso muito amplo, muito difundido, mas são comunidades que não se comunicam entre si, né? Então, muitas vezes, coisas que já são super utilizadas em uma comunidade, poderia ser usada para atacar problemas de outras, mas, enfim, por causa dessa falta de comunicação, isso não acontece. Então, a resposta é sim, isso é muito utilizado, e eu recomendo muito aqui o último livro lá do Judah Pearl, chama The Book of Why, o livro do porquê. E aí o que ele argumenta lá, a gente está na época aí do Big Data e tal, né, tipo, tem até gente falando, porque é o fim da ciência, porque os computadores, tipo, machine learning vai resolver todos os problemas e tal, e lá ele argumenta de forma muito clara por que isso é mentira, né? E basicamente por quê? Porque o que uma máquina, ou o que os algoritmos de inteligência artificial hoje em dia podem fazer, é basicamente identificar padrões, correlações entre os dados. Mas eles não conseguem identificar padrões de causalidade, que é o que ele chama, lá no livro 2, de grau 2, né, da inteligência artificial. E o grau 3, que seriam as máquinas pensantes, né, seriam aquelas que, através da modelagem causal, elas conseguem imaginar futuros possíveis. Ou seja, tipo, quando eu acordo de manhã, né, eu sei, enfim, eu consigo imaginar que se eu sair na rua de olho fechado, é muito provável que um carro passe em cima de mim. Então, assim, a partir de modelagens causais, né, que é o que a gente faz o tempo inteiro, eu consigo imaginar futuros possíveis e ter essa análise contrafactual. Eu não sei por que eu comecei a falar disso, mas, assim, só para dizer que, tipo, essa modelagem causal vai muito além de uma simples aprendizagem de máquina, né? Então, eu acho que é algo que a gente vai escutar muito ainda no futuro. Beleza, valeu, obrigado. Valeu, Thiago. A gente tem ainda 2 perguntas, se puder, por favor. Daniel Jonathan. Acho que eu sou o próximo, né? E aí, Rafael, tudo bom? E aí, Daniel, tudo bem? Muito maneiro o colóquio, valeu. Primeiro, só acrescentar um detalhe aqui na discussão com o Zella. Claro que todo experimento, né, com luz, no fundo é tudo pulso, né? Você liga a sua emissão num certo momento e desliga num certo momento. Então, você sempre vai ter um pulso, esse pulso pode ser muito longo, mas é um pulso. Você tem lá relações de Kramers-Kronig, lá tem lá a sua distribuição espectral, e você faz interferometria, né? Então, acho que não sei se tem um problema mesmo, não. Quer dizer, você pode ter um pulso que caminha para um lado do interferômetro, um pulso que caminha pelo outro, e se encontram e interferem. Então, acho que é possível fazer delay choice experiment com luz, né? Enfim. Eu acho. Né? Eu tendo a concordar, mas... Bom, a minha pergunta era sobre uma observação que você fez quando você falou de uma conclusão mais forte do que a desigualdade de Bell, né? Em que você poderia rule out, né,
certas formas de comunicação, de forma de variáveis ocultas, mesmo com comunicação à distância. Isso não pode ser completamente geral, né? Porque o próprio, você mencionou de passagem o modelo de Bohm, mas o modelo de Bohm reproduz todas as previsões da mecânica quântica e às custas justamente de ter variáveis ocultas com comunicação superluminal. Então, você não pode distinguir esse tipo, quer que seja, né, essa categoria aí de comunicação superluminal não pode ser distinguida, então, por esse teste de Bell seu. Então, pode ser mais preciso? Sim, então, existem diferentes formas, né, de você relaxar lá as hipóteses no Teorema de Bell. Então, no Teorema de Bell são 3 hipóteses, né, a do livre-arbítrio, que eu posso fazer um experimento independentemente de como o sistema que eu vou medir foi preparado. A outra é a da localidade, né, de que de alguma dois eventos que estão muito distantes entre si, space-like separated, eles não podem se influenciar mutuamente, e a outra é a do realismo, né, a Lua está lá no céu independentemente de alguém estar olhando ou não. Então, diferentes pessoas relaxaram de diferentes formas alguma dessas 3 hipóteses, né, e mostraram que sim, a mecânica quântica, ela ainda, para algumas relaxações específicas, para alguns modelos específicos, ainda assim ela não pode ser explicada. Então, você está completamente correto, que até onde a gente sabe, eu acho, né, o modelo lá de Bohm, ele é da mecânica quântica. Então, assim, eu realmente não sei como colocar o modelo de Bohm como uma estrutura causal. Porque lá, assim, eu nunca estudei muito a fundo esse modelo, né? Você tem as ondas piloto, né? Então, é como se, de alguma forma, tudo que está acontecendo no laboratório pudesse influenciar automaticamente o que está acontecendo no outro. Eu tenho certeza que já tem papers fazendo essa análise, né? Mas eu acho que não por essa perspectiva causal. É até um problema interessante, tentar entender o que um modelo de Bohm tem a dizer sobre um experimento de Bell dessa perspectiva, né? O que está afetando o que ali. Eu não saberia dizer, mas você está certo, que certamente reproduz tudo que a mecânica quântica diz. Então, o que eu quis dizer aqui, e eu não fui muito preciso, é que a gente está excluindo um modelo muito específico de variáveis ocultas não locais, que é esse modelo, né, onde o resultado de Ares determina completamente o resultado, a medição que o Bob vai fazer. E como a variável A, que determina o que o Bob faz, depende explicitamente da minha variável oculta, é um modelo, né, que não só relaxa essa hipótese da localidade, mas também relaxa a hipótese do livre-arbítrio. Bob aqui, ele não é livre para escolher o que ele quer fazer, né? O que ele quer fazer, ultimamente, está sendo definido pela variável escondida lambda. Eu tenho esse caminho de lambda para A, e de A para Y, de Y para B. Então, assim, a gente está excluindo uma forma bastante específica de modelos de variáveis ocultas não local com measurement dependence. Então, é mais forte do que Bell, mas não é o modelo mais geral possível. Então, a gente está excluindo uma classe bastante específica de modelos não... Legal, mas saber essa fronteira justamente é uma pergunta legal, né? Enfim. Eu acho que é muito legal. E, assim, eu nunca tive, sei lá, tempo para tentar entender um pouco melhor a mecânica quântica de Bohm. Mas, em particular, essa pergunta específica, né, de uma modelagem causal da mecânica quântica de Bohm, acho que seria bastante interessante. Seria até uma potencial maneira aí de, enfim, quem sabe até ver efeitos distinguíveis, né, entre as duas interpretações. Não sei, tô só... Aí já não sei, porque, a princípio, é para ser exatamente a mesma coisa, né? Enfim. Então, mas é a mesma coisa até onde a gente sabe, mas quando a gente começa a colocar essas diferentes interpretações em redes causais, as coisas começam a cair, né? Sim. E eu posso te dar 2 exemplos. O primeiro é aquele teorema PBR, né? Do Pusley, Barrett e, enfim, lá eles impõem uma certa estrutura causal para um experimento quântico e usam isso para excluir algumas interpretações da mecânica quântica.
que até então eram consideradas equivalentes. Então, assim, eu acho que tem rock aí, dá para fazer as coisas. Legal. Obrigado aí, Daniel. E Rodrigo Dias tinha pedido a palavra. Ô, Daniel, obrigado, Planet, aí, pelo seminário belíssimo e interessantíssimo. Você comentou sobre a possibilidade de experimentos ou cenários onde você poderia comparar uma coisa, um experimento clássico com um experimento quântico. E aí, como eu sou da área de simulação, me veio a seguinte cabeça: não existe, você saberia dizer, por exemplo, um sistema que a gente conseguiria simular ele, por exemplo, utilizando um modelo das leis de Newton, equação clássica, e simular esse mesmo sistema utilizando a equação de Schrödinger e obter essas distribuições de probabilidade e confrontar os dois utilizando essa metodologia de comparação ou de caixas, né, esses modelos de não localidade, né, o modelo que você apresentou. Sim, eu acho que a pergunta é interessante, né? Então, assim, tipo, você pôs o que a gente faz, assim, uma outra perspectiva, né, que é uma coisa mais simulacional. Mas você pode interpretar tudo que a gente está fazendo aqui como uma espécie de simulação, né? Eu tenho um experimento quântico, eu quero saber se eu posso reproduzir aqueles dados do meu experimento quântico fazendo uma simulação com um modelo causal clássico. É basicamente o que a gente está fazendo aqui. Então, a resposta eu acho que sim, mas com um porém, né? Que a gente não estaria usando a física clássica. A gente está abrindo mão da física clássica. O que física clássica no sentido de leis de Newton, leis de Maxwell, enfim, essas coisas todas. A gente está abrindo mão disso, a gente está fazendo uma descrição, como o Thiago falou, bastante operacional. Então, assim, o que eu chamo de física clássica aqui é a existência de um modelo causal clássico. Então, sim, você pode se perguntar, sei lá, eu tenho aqui um certo fenômeno quântico que, sei lá, obedece aí à equação de Schrödinger, eu posso reproduzir isso com um modelo causal clássico. Se o fenômeno for clássico de acordo com esse critério, a resposta é sim. Só que tem um porém aqui em cima desse outro porém, que é o fato de que isso não diz que essa sua simulação é uma simulação eficiente. Você pode ter uma simulação clássica, né, de um certo fenômeno, mas essa simulação ser altamente ineficiente. Tipo assim, você precisar de um número de variáveis muito grandes e tal. Então, assim, o que a gente chama de não classicalidade é ir além disso. É ir dizer, olha, mesmo que você usasse todas as variáveis do universo, desde que elas estivessem sujeitas a essa estrutura causal, mesmo assim você não conseguiria reproduzir os seus dados. Então, assim, é uma forma ainda mais forte de não simulabilidade, né? Que não é só baseada em eficiência, mas é baseada nesse conceito um pouco mais geral. Então, a resposta é sim. Isso, de alguma maneira, abriria uma comparação entre as três coisas, então. Exato. Então, você tem, assim, coisas que são... você tem fenômenos quânticos que são simuláveis eficientemente através de modelos causais clássicos. Você tem fenômenos quânticos que são simuláveis, mas de maneira ineficiente, e você tem aqueles que simplesmente não são simuláveis. Legal, eu gostaria de brincar com fazer umas simulações nessa linha aí. Bom, a gente conversa, então. Com certeza, tem o seu contato, a gente continua a conversa. Valeu. Beleza. Rafael, tem um último comentário aí no chat, se você quiser, para fechar, por favor. Sobre o efeito Zeno, né? Sei que o horário está bem avançado, e se quiser ser bem resumido. Então, eu não, assim, eu não, o efeito Zeno é aquela coisa, né, que se você fica olhando muito, o estado nunca evolui, né? Tipo, você fica ali meio que colapsando a função de onda. Então, é aquela história que você fica olhando para o leite quântico lá, ele nunca ferve, né? Enfim, é uma maneira, eu acho, de entender esse fenômeno do efeito Zeno.
Dessa perspectiva de causalidade, eu realmente não saberia dizer. Eu nunca pensei sobre isso. Pode ser uma outra pergunta interessante aí para se analisar, Márcio, dentro desse arcabouço teórico. Então, assim, eu acho que a minha mensagem, né, para fechar aí a palestra, é um pouco essa, tipo, a gente tem uma estrutura matemática, um arcabouço, ferramentas novas que a gente pode usar para revisitar vários problemas aí, históricos da mecânica quântica, ou até mesmo problemas aí na fronteira, né, do conhecimento. Então, acho que essa é a mensagem. É uma coisa muito geral, e por ser muito geral, ela nem sempre vai dar respostas interessantes para alguns fenômenos, mas para aqueles onde ela pode dar alguma resposta, ela certamente vai dar uma visão nova, né, sobre o que está acontecendo ali. Em particular nessa pergunta, né, de saber se você pode simular aquilo com um modelo clássico ou não. Mas sobre esse caso específico do efeito Zeno, eu não sei se eu tenho muita coisa a acrescentar. Mas, de novo, é uma pergunta que pode ser interessante, sim. Maravilha. Obrigado mais uma vez, Rafael, pela paciência, pelo tempo. Já estamos aí chegando quase 1 hora. Obrigado mesmo. Agradeço a todo mundo que participou também. Vemos numa próxima. Bom, obrigado, gente. Achei muito boas as perguntas, a discussão. Espero vê-los aí em breve, presencialmente. Bom, obrigado pelo convite. Até a próxima. Valeu, Rafael.